Só em Deus achei abrigo. Amados irmãos e irmãs, paz e bem, é uma grande alegria hoje, sábado, dia 14 de março de 2026, dia dedicado à Virgem Maria, a Mãezinha do Céu. Nós, enquanto escravos, por amor da Virgem Santíssima, pela consagração, é uma grande alegria, sempre que despertarmos nesse dia, a nossa mãe, estando conosco. Ó Maria, de todo o meu coração, uno minha voz, mais do que a criancinha a sua mãe. Meu Deus, trindade que eu adoro, vós em mim e eu em vós, sobre o olhar de Maria. E hoje, neste dia maravilhoso, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo do 9 ao 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, meus amados irmãos e irmãs, Jesus conta uma parábola dirigida a alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Ele apresenta 2 personagens que sobem ao templo para rezar. Um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu era, aos olhos da sociedade, um homem religioso exemplar. Ele jejuava, pagava o dízimo, cumpria a lei. Porém, sua oração revela algo muito perigoso, que é o orgulho espiritual. Ele rezava nesses termos: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. E aí tem todo o desenrolar narrado no Evangelho. Prestemos atenção aqui em alguns detalhes. Aparentemente ele fala com Deus, mas na verdade fala mais de si mesmo. Sua oração se transforma numa autoexaltação, um falatório sobre ele mesmo. Ele compara-se aos outros e se coloca acima de todos. Eu não sou como fulano, eu não sou como cicrano, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então ele está dizendo a Deus que ele realmente é o bonzão, porque consegue fazer tudo. Aqui está um perigo também para nós. Para nós, observe. Podemos frequentar a igreja, rezar muito, cumprir práticas religiosas e ainda assim cair na tentação de nos julgarmos melhores que os outros. Quando a religião alimenta o orgulho, ela deixa de ser caminho de salvação. Eu vou abrir aqui um parêntese para que a gente observe bem uma questão. Quando a gente começa um processo de conversão, e a gente começa a mudar atitudes, a mudar o nosso comportamento na missa, a gente começa a rezar o terço ou o Santo Rosário, a gente começa a usar alguns símbolos, que são símbolos de proteção, como o crucifixo, o terço, às vezes as mulheres usam o véu, e enfim. Aí começam as críticas, quer ser o santinho, quer ser o bonzinho, melhor do que os outros. Observe que as pessoas, elas têm a tendência a começar, logo que você começa uma mudança de vida para agradar a Deus,
você é taxado de tudo em conta, menos de uma pessoa religiosamente convertida. Aqui vale ressaltar que o importante é o que está no coração, mas também nas práticas. O que Jesus está aqui julgando não é que a pessoa está querendo fazer as coisas certas ou que está fazendo as atitudes que são até solicitadas pela própria igreja. Está na doutrina. Os sacramentais está na doutrina. O que Jesus está condenando aqui é a atitude do coração. É a pessoa ser orgulhosa. É a pessoa se achar acima de todos. Por julgar que por fazer, né, de cumprir os critérios, ela é a tal e os outros não são nada. É esse detalhe fundamental, a postura do coração, a verdadeira conversão, a humildade, é que entra aqui em jogo. Meus irmãos, tem pessoas humildes, pessoas orantes, que buscam sim cumprir a doutrina, participar fiel nos momentos litúrgicos, e é uma pessoa humilde. E eu mesmo, com a minha família, já fomos criticados, só Deus sabe de quantas formas diferentes. De quantas formas diferentes. Mas fica aqui esse alerta. O nosso desejo e o nosso pedido de todos os dias, Senhor, dai-nos humildade. Mas que eu não fraqueje. Que eu cumpra aquilo que a igreja manda. Isso me faz melhor? O Pai vai julgar. Não é eu mesmo e nem os outros. O Pai vai julgar. O Rei vai julgar. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a humildade é o fundamento da oração. Catecismo número 2559. Quem se aproxima de Deus precisa conhecer sua própria pobreza espiritual. E é normalmente aceitável que uma pessoa que conhece a sua pobreza espiritual, que ela use sim os sacramentais, que ela se comporte bem nas vestimentas, nos momentos litúrgicos, nos momentos celebrativos, que ela seja uma pessoa decente. E tudo aquilo que a igreja permite que ela utilize para a sua proteção espiritual, para a sua conversão e para a conversão de outros, que seja usado. Por isso, o segundo personagem da parábola é tão surpreendente. O publicano cobrador de impostos era considerado o pecador público, mas sua atitude no templo é completamente diferente. O Evangelho diz que ele fica à distância, não levanta os olhos para o céu e bate no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou o pecador. Essa oração é curta, simples e verdadeira. Nela há comparação, não há comparação com ninguém. Há apenas consciência do pecado e confiança na misericórdia de Deus. E então Jesus conclui algo que deve ter chocado os seus ouvintes da época. Este voltou para casa justificado e o outro não. Aqui está o coração da mensagem do Evangelho de hoje. Jesus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. É por isso que a gente precisa também analisar algumas coisas tão interessantes. Por que em Fátima, nas aparições, foram escolhidos 3 pastores crianças? Por que Nossa Senhora apareceu em Lourdes a Santa Bernadette Soubirous? Façam essas perguntas de vez em quando. Quem que Deus escolheu? Quem que Deus escolheu para poder revelar as graças, os milagres, as bênçãos para a humanidade? O fariseu tinha méritos humanos, mas faltava-lhe humildade. O publicano tinha pecados, mas possuía um coração arrependido. A Sagrada Escritura já ensinava isso no Antigo Testamento. Um coração contrito e humilhado, ó Deus, não desprezeis. Salmo 51. Deus não se deixa impressionar por aparências religiosas. Ele olha lá dentro, olha o coração. E aqui, gente, eu vou chamar a atenção porque muitas pessoas estão usando isso de forma errada.
Muitas vezes a gente escuta pessoas dizendo, eu mesmo já me deparei com isso. A gente vai se confessar e o padre diz, não, isso não é pecado. Padre, mas eu cometi isso assim, assim, assado. E o padre diz, Deus quer o coração. Se você está com o coração bom, teu coração está pedindo, então você faça. E às vezes orienta as coisas horríveis. E eu, em conversas particulares com muitas pessoas, às vezes pessoas nos procuram para conversar, para desabafar, e a gente escuta esse tipo de relatos. Deus olha o coração, sim, olha o coração, olha a sinceridade do coração, olha a humildade do coração, olha a alma daquela pessoa, aquele processo de conversão que a pessoa está buscando, amar a Deus, ser sincera, ser honesta, ser fiel, ser justa diante de Deus. Não o que aquele coração está querendo, está buscando, está desejando. Deus não vai validar tudo que nós queremos, tudo que o nosso coração deseja. Este evangelho, meus irmãos, nos convida hoje a fazer um exame de consciência sério. Como está a minha oração? Eu me coloco diante de Deus com humildade? Eu julgo os outros? Ou reconheço a minha própria necessidade de conversão todos os dias? Talvez a oração mais verdadeira que possamos fazer hoje será exatamente a do publicano. Senhor, tende piedade de mim, que sou pecador. Essa oração é tão profunda que a igreja repete constantemente na liturgia, especialmente no ato penitencial da Santa Missa. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E é por isso que muitas vezes não é compreendido, né? Quando as pessoas, quando o próprio Evangelho diz, quando o próprio Cristo diz, se tiver em pecado grave, não comungue, porque pode comungar a própria condenação. E aqui a gente escuta muitas coisas difíceis de ouvir. Difíceis de ouvir. Porque muitas doutrinas não católicas dizem, né, que todo pecado é igual. Todo pecado é igual. Então, se há algum pecador, ninguém deve se aproximar da comunhão, fazendo uma crítica à doutrina católica. Ao próprio Evangelho, na verdade. Meus irmãos, minhas irmãs, peçamos sabedoria ao Espírito Santo para entender essas coisas. Quem está em pecado grave, em pecado mortal, não deve ir à fila da comunhão, sentar-se à mesa do Senhor. Mas quem está na graça, cometeu apenas pecados leves, pecados veniais, sim, meu irmão, se aproxime. Porque no ato penitencial da missa, os pecados leves, pecados veniais, eles são sanados. Desde que esse coração esteja humilde e arrependido. Por isso é tão importante toda a estrutura da Santa Missa. Atentamos-nos a isso. Atentamos-nos a essas coisas. É algo muito consolador nesse evangelho. Deus nunca rejeita quem se aproxima dele com humildade. Não importa o passado, não importa quantos erros tenhamos cometido. Um coração arrependido abre a porta para a graça de Deus. Se cometeu pecado grave, é confissão sacramental. Mas se você tem uma vida normal e tem pecado que você não tem como evitar, são pecados leves, vá à Santa Missa, faça um bom ato penitencial, um bom ato de contrição. Sim, se aproxime da mesa do Senhor, do banquete da vida. Vai nos fortalecer, vai nos dar força e ânimo para lutar contra o tentador, contra o inimigo. Os santos compreenderam isso profundamente. O Santo Agostinho disse, foi a soberba que transformou anjos em demônios, e é a humildade que transforma homens em anjos. Por isso, irmãos e irmãs, esta parábola de hoje não é apenas sobre dois homens, lá da época de Jesus. Ela é sobre dois modos de viver a fé. Não uma fé orgulhosa, que julga e se exalta, mas há uma fé humilde, que confia na misericórdia de Deus. Confia, busca viver na verdade, busca viver na graça. Peçamos ao Senhor a graça de ter um coração humilde, capaz de reconhecer as suas fraquezas e confiar totalmente na misericórdia divina.
E que ao sairmos desse momento meditativo, o nosso coração seja diferente. Busquemos durante todo o dia de hoje viver exaltando a Deus e humilhando a nós mesmos, para que assim a graça de Deus tenha lugar no nosso coração e oriente-nos para a vida eterna. Mãezinha do céu, ajuda-nos a viver na graça do Teu Filho, hoje e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. São Daniel Comboni, rogai por nós. Senhor e Criador, que és nosso Deus, vem inspirar